Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Então, tudo bom? Aqui tratando com o Dr. Alberto Bacarin, Engenheiro sênior. engenheiro sênior. Então, tá todo mundo ouvindo bem aí? Como é que tá? Então, vamos dando um tempo para o pessoal entrar. Agradecer quem já entrou. Muito obrigado. Tudo bem aí, pai? Como é que foi de viagem? Voltou tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo jóia. Andei 2 quilômetros na beira do rio, no meio do mato. Ainda estou dando conta ainda, viu, filhão? 75 anos, mas ainda estou firme. Sua coluna tá melhor que a minha, né? Com certeza. Os artigos antigos, assim, eles são mais resistentes. É, panela velha, foi comida boa? Mas o teu café da manhã é que te ajuda, né? Lógico, a pimentinha, né? Dá o grau. Bom, pai, igual a gente estava conversando, né? Eu queria agradecer, né, ao senhor por ter chego de viagem e já se colocar à disposição aqui para nossa live, nosso bate-papo. A gente sempre teve esse intuito em querer trazer soluções, né? Em ajudar as pessoas que, quando a gente vê que tem uma dificuldade. Então, como o licenciamento ambiental já para empreendimentos imobiliários, né? É algo que gera dúvida, o pessoal muitas vezes passa por cima, a gente tentou trazer algo aqui para explicar melhor também. E ano passado, né, em outubro do ano passado, teve uma alteração de legislação ambiental, tá, a nível Paraná, que pegou muita gente de surpresa, muita gente no meio do caminho teve que se adequar. E o pessoal muitas vezes agora não sabe como lidar, qual empreendimento é caracterizado como qual licença. Entrou manifestação de fã, o que é IFAM, o pessoal nem sabia o que era IFAM. Então a gente veio, na verdade, sanar algumas dúvidas, né? E dar um caminho também, né? Então, como também a primeira live da Bacarim, né? Nada melhor do que começar com o Bacarim, né? Esse é o Bacarim original. Então, eu queria que o senhor, né, passasse para a gente também, explicasse como que foi que surgiu o Abacarim, né?
Como é que, o que o senhor pensava, o que o senhor queria, né? Bom, boa noite a todos. Satisfação estar aqui com vocês. Obrigado pela presença dessa live, que depois vai ficar registrada, gravada e à disposição das pessoas que quiserem assistir, que porventura não puderam ter oportunidade hoje. Mas essa história começou em 1979. Muitos de vocês não tinham nascido, mas vai ser rápido. Não vou contar toda a história, não. É só um briefing, né? Mas quando eu comecei o órgão ambiental, em 1979, praticamente as pessoas não sabiam o que era poluição, não sabiam que o efluente de um rio ele poderia causar toxicidade no rio, né? As pessoas falam, não, mas aqui é onde mais vem comer peixe, né? Onde cai o sangue e tal. Então, o trabalho era muito grande de convencimento. Então, nós que éramos engenheiros, na verdade, nosso relatório de visita, a gente fazia todo o dimensionamento para aquele empresário fazer, primeiro a peneira, depois a caixa de gordura, depois a estrumeira, depois a lagoa, né? E assim, então, às vezes, demorava 2, 3 anos até implantar todo o sistema, porque não tinha realmente esse conhecimento. E por que eu estou falando isso para vocês? Né? Porque chegou em 2003, eu vi que realmente estava na hora de fazer o meio de campo, porque a indústria ela tem a empresa dela para fabricar aquilo. A expertise dela é fabricar aquilo. Ou é o frigorífico, ou é o laticínio, ou é o curtume, ou é a fábrica de óleo, né, as confecções. Como tratar o seu efluente, não tinha consultores na época que faziam isso. Às vezes ia um consultor lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, para atender uma indústria aqui. Então, vendo esse nicho de mercado, né, foi quando eu pedi a demissão do órgão ambiental e comecei a trabalhar nessa área. Então, foi criada a Bacarim Consultoria Ambiental. Né? Então, de 2003, depois com a formatura do Alberto, né? Então, que se formou nessa área, especializou na área de saneamento básico, galerias, rede de esgoto, água, loteamentos, resíduos, né? Então, ficou para ele a Bacarim, né? Eu, com muito gosto disso, porque eu sei do caráter do meu filho, sei da inteligência dele, do tão trabalhador que ele é, né? Eu cedi o nome da empresa para ele, e aí nasceu a Bacarim Engenharia, né? Que vem se transformando ao longo desses anos aí, né? Só que quando eu comecei na minha profissão, na área autônoma, né, eu procurei trazer inovações, que naquela época não tinha. E o que é inovações? Inovações é o seguinte, é fazer o empresário fazer mais gastando menos e com melhor tecnologia, né? Então eu vejo hoje, quando eu acompanho às vezes algumas reuniões, né, de loteadores com meu filho e vendo realmente a planta, eu vejo que ele também tem essa característica de estar trazendo novidade para os loteadores, dando só aqueles materiais, tá? Então, era a minha parte é isso, né? Eu estou realmente muito contente de estar trabalhando em alguns projetos, a gente trabalha junto e vendo realmente a satisfação dos clientes com as soluções que são trazidas a eles. Era isso. Devolvo a palavra para você, filhão. Obrigado. E aproveitando o gancho, né? Então, aí a Bacarim, quando já começou, a nossa ideia era o quê? Era atender um nicho de mercado. E conforme a gente viu que a demanda tinha poucas pessoas realmente capazes, que cuidavam de todo o processo, né, de aprovação, e não apenas só fazia um projeto, entregava o projeto, depois atendia se pedia alguma complementação, a gente buscou atender isso também. Então, o nosso intuito, o que é? É realmente pegar na mão do empreendedor e falar, vamos junto.
né? Então, a gente trabalha desde a parte lá de análise de viabilidade da área, uma estimativa de custo, até acompanhar audiências públicas, aprovação, né? Muitos casos passam pelo Ministério Público também, quando tem alguma questão de zoneamento. Então, é realmente atender e dar satisfação para esse empresário, esse dono de gleba, né? Ou investidores. Então, a Bacarim hoje, né, tá com esse conteúdo. A gente pode fazer um atendimento geral, buscando sempre atender o melhor custo-benefício, né? Então, assim, por que que a gente, né, quis fazer isso, essa live, e o pai está aqui também, porque muitas dessas legislações ambientais que a gente tem, né, ele, quando estava no órgão ambiental, inclusive assinou algumas quando estava na diretoria da Surema, em Curitiba, mas muito do ambiental que a gente tem hoje é graças também à época que ele estava lá. Então, o conhecimento dele nessa parte é muito amplo, né? Então, como a gente às vezes pede ajuda dos universitários, nada melhor do que ter o meu grande apoio aqui, né? Caso surja algum questionamento ou alguma dúvida, né? E ele também tem uma experiência muito grande com essa questão do IFAM, tá? Que é a grande pergunta que está tendo atualmente para licenciamentos. E ele vai poder falar um pouco disso também, tá bom? Então, assim, começando, né? A gente pegando as questões que a gente já trabalha, mas também o que foi mandado para a gente por mensagem, a gente preparou um cronograma aqui para vocês, para ir passando das alterações que teve, como que está a legislação agora, e já vamos respondendo essas perguntas que surgiram. Caso alguém tenha mais algum questionamento, alguma dúvida, pode mandar aqui, que no final a gente também vai poder responder vocês especificamente. Tá bom? Então, vamos lá. Mudança de legislação. Tá? O que é o licenciamento ambiental? Aí, voltou. Desculpa. O que são o licenciamento ambiental de empreendimentos imobiliários? Isso. Se falado, mas pessoal normalmente que vai fazer um projeto, tá? Vai começar com um loteamento, tá? Muitas vezes a gente faz Acho que tivemos probleminhas técnicos aqui. Voltou? Pode continuar. Então tá bom. Desculpa, pessoal. Então, o licenciamento ambiental, tá? Vamos, em vez de empreendimentos imobiliários, vamos facilitar, vamos falar loteamentos. O licenciamento de loteamentos, muitas vezes é passado por cima, tá? As empresas, às vezes, fazem projeto urbanístico, toda a implantação, galeria, esgotamento sanitário, elevatória, orçamento, para depois fazer o licenciamento. Qual que é o problema disso? Muitas vezes, a pessoa que faz o seu projeto de implantação, ela não tem um conhecimento da legislação ambiental, ou não conhece que cada cidade é tratada de uma maneira. Se aquela área, aquela cidade tem áreas de preservação de manancial, tá?
Então, pode ser que o projeto que você demorou lá 3 meses, 4 meses para fazer, seja furado. A gente pega muitos projetos já aprovados na prefeitura, vai licitaar no órgão, eles voltam para a prefeitura, porque não é aceito o licenciamento. Tá? Isso não só a nível de Paraná. A gente trabalha muito no interior de Paulo também e pega muitos processos que são feitos da maneira errada. Tá? Pula etapas. E quando se pula etapas, você pode ser que vai pagar por isso. Né? E o que mais vale para um investidor? Não é o dinheiro. Porque dinheiro investidor tem. O que mais vale para ele é o tempo. Né? Então, o tempo de retrabalho, o que você já poderia ter visto antes, tudo isso você tem que levar em conta quando vai começar o empreendimento. Tá? Então, assim, o licenciamento ambiental ele deveria já ser no início. Tá? Deveria ser levado a alguns profissionais que acham que é fácil só ir lá e... Tem empresas grandes, gente, empresas grandes que não sabem como que funciona o licenciamento ambiental. Tá? Tem empresas grandes que às vezes vem já com 10, 20 anos de loteamento que começa errado e acaba pagando por isso, tá? E pagando com o bem mais precioso que é o tempo deles. Então, assim, então retomando a questão dos licenciamentos ambientais, tá? O grande vilão, né, a olhos de investidores agora é o IPHAN que está sendo solicitado. O IPHAN é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico, tá? Que, como eles fazem análise de bens culturais, materiais, imateriais, estudos arqueológicos, tá? E estão sendo solicitados a nível de Paraná para todos os novos licenciamentos de loteamentos, tá? Isso de acordo com a resolução. Em estados como São Paulo, já era pedido, já era solicitada essa manifestação antes. Tá? Na questão nossa da Bacarim, a gente já trabalhava com o IPHAN, né? Porque até o pai pode falar um pouco sobre isso. Como a gente trabalha com licenciamentos também de centrais hidrelétricas, já era algo que era atendido, né, pai? Sim, o que acontece? A questão do IPHAN, do patrimônio nacional, do patrimônio histórico, ele tem que ser visto no início, tem que ser dado valor a ele. Né? Quando a gente assiste na televisão aquelas descobertas, a gente fala, puxa, que bacana, né, que descobriram isso. Agora que a cidade de Mandaguari é uma cidade que está sendo colocada realmente, uma cidade que achou uma grande realmente descoberta em termos históricos até, a gente acha bonito, mas a hora que a gente vai fazer o loteamento, a gente fala, puxa vida, mas tem que fazer o IPHAN? Então, é uma questão cultural que nós estamos agora começando com relação ao loteamento. Com relação às usinas hidrelétricas, né, as pequenas centrais hidrelétricas, as CGHs agora, a primeira providência que nós tomamos é ver se não tem lá realmente algum sítio arqueológico, né? Para preservar, para retirar, para fazer a catalogação. Aí vem a profissão do arqueólogo, que é essa profissão maravilhosa, é linda, né? Para a gente, que faz toda aquela relacionamento do que ele achou, uma coisa significativa, tem que ser reservado uma área lá dentro daquele empreendimento. Então, assim, e o IPHAN, eles têm um pessoal que realmente trabalha lá, e eles são pessoal abnegado, firme. Então, quando veio o IPHAN, que meu filho me
falou realmente do IPHAN para a questão dos loteamentos, foi, puxa, que bacana, porque a gente já tomava essa providência, né? Nos projetos de loteamentos que era feito pela Bacarim, ele já tinha esse cuidado de ver se tinha alguma coisa lá. Fazer projeto de terraplenagem e tudo mais, nós já fazemos esse pedido de autorização para o IAP, né? Então, essa contribuição, filho, né? E realmente destacar a importância agora da questão do IPHAN e não fazer cara feia, gente, né? Encarar de frente, fazer o levantamento, ele pode caminhar paralelo ao licenciamento do IAP, né? As empresas agora elas têm que fazer isso logo no início para realmente ganhar a etapa. Tá com a palavra, filhão? Então, assim, o bom, na verdade, da gente ser vizinho é que a gente pode correr no vizinho, né? Vem aqui, pai, pode. Eu deixo o senhor participar. Não pode, agora não pode. Tem que ficar 2 metros de distância. Vai aí. É que é sênior, né? Mas, enfim, gente. Então, assim, a gente estava tratando das questões do IPHAN, né? Que foi colocado. Então, o IPHAN agora, tá? Como que atender eles? Tem que fazer uma solicitação da manifestação do IPHAN, tá? Para todos os licenciamentos ambientais. Quando é enquadrado num licenciamento trifásico, pode ser pedido ou na licença prévia ou na licença de instalação, mas vai sim ser pedido, tá? Já quanto se for uma licença simplificada, aí quando tem que apresentar, já apresenta a manifestação junto dos documentos em fase única, né? Então, essa é a grande nova que teve. Empreendimentos, tá? Quanto ao enquadramento, se tiver que ser um corte de árvore que seja, que tiver supressão vegetal, e isso o IAP é taxativo em falar, já é enquadrado como uma licença prévia, tá? Independente da área. Então, a gente trabalha, às vezes, algumas maneiras para fazer essa solicitação prévia de remoção de vegetação, de corte. Isso hoje é feito pelo sistema do IBAMA e posteriormente da entrada na licença simplificada. Mas o que a gente tem que ver é que nem sempre o ser uma simplificada é vantajoso, tá? Por quê? Porque a licença simplificada você tem que estar com todos os projetos prontos para dar entrada. Então, às vezes, você ir fazendo por etapas, você consegue ser mais rápido até. Tá? Então, a grande mudança no licenciamento que teve foi em questão que ou seja, a simplificada não existe mais limite de área. A gente está fazendo uma LAS para um condomínio que vai ter 900 mil metros quadrados de área, tá? Enquadrou como LAS. Por quê? Porque é uma área que não tem supressão vegetal e já existe infraestrutura urbana, tá? Então, não se prender mais à questão de área, que era o que limitava. O que manda hoje é supressão vegetal e infraestrutura, principalmente rede de esgoto. Quanto aí, a gente pode trabalhar um outro item, tá, que está sendo solicitado também obrigatoriamente agora pela legislação, que é a matrícula do imóvel estar no nome do proprietário, tá? De quem vai ser o licenciamento. Pela resolução, se você pegar, eles falam que obrigatoriamente o licenciamento tem que ser em nome de quem está na matrícula do imóvel. Só que, e isso até foi uma pergunta que foi feita ontem para mim, por um investidor que a gente presta serviço num empreendimento dele. Falou: Bacarim, eu tenho 2 empresas, uma está com um contrato e eu quero licenciar em nome da outra, eu posso? Eu falei, não pode. Por quê? Porque essa outra não tem nenhum vínculo com a área. Então, pode ser feito em nome de uma loteadora, de uma incorporadora, desde que haja o contrato de parceria. Tá? Tinha muita gente, muitos profissionais que licenciavam uma área
e depois barganhavam com o proprietário. Tá? Então, por isso que foi essa exigência da matrícula, obrigatoriamente em nome, o licenciamento em nome de quem está na matrícula, ou desde que seja apresentado um contrato de parceria, tá? Um contrato de compra e venda, inventário, qualquer um que possa garantir que quem está licenciando tem sim um vínculo com aquele módulo. Tá? Então, essas foram as grandes mudanças que teve, assim, se você olhar de cara. Tá? Teve o aumento também da validade das licenças. Antes as licenças eram renováveis, agora já estão dando prazo máximo para não ser necessária a renovação de licença. Nós temos alguns casos que a gente trabalhou já e estamos trabalhando até de pessoa que tirou uma licença prévia e venceu essa licença prévia, só que licença prévia não renova, né? E ele perdeu, foi tentar tirar uma nova licença, só que tinha mudado o zoneamento. Nesse meio tempo, inviabilizou o empreendimento, tá? Por alguns quesitos que ele não estava pronto para pedir uma licença de instalação. Então, por isso que a gente fala que o licenciamento tem que ser muito bem estudado, tá? E tem que ser também muito bem cuidado quanto aos prazos dele, não deixar vencer, não perder, né? A gente conhece várias empresas que trabalham só com o processo. Então, depois se tua licença vai vencer, se você vai perder prazo, se você vai precisar, eles não acompanham isso. E isso é uma coisa que a gente sempre toma cuidado, né, pai? Que é realmente estamos juntos, né? Essa é o grande diferencial da Bacarim, né? Que foi uma coisa que a gente sempre teve, que eu aprendi com o pai desde sempre trabalhando com ele, é o quê? Não é porque a gente vai... Não é o quanto a gente ganha, né? O quanto a gente perde, o quanto a gente perde, entre aspas, de tempo, né? Ter que fazer uma viagem que não precisava, mas o quanto a gente ganha na satisfação do cliente. Se a Bacarim tem tanto tempo aí, e se o nome Bacarim, né, inclusive, é muito bem visto no mercado, é porque a gente tem esse cuidado com os nossos clientes, tá? Então, a gente tentou trazer algumas coisas aqui. Desculpa pelos problemas técnicos que a gente teve, que não deu para atender, né, certinho tudo que a gente queria, mas as grandes dificuldades hoje e as perguntas que foram feitas, a maioria a gente trouxe aqui, tá? Mais para frente a gente vai fazer alguns posts, tá, para colocar sobre como funciona esse fluxograma, o que é necessário da entrada primeiro, prestar atenção, para vocês poderem acompanhar. E na verdade, a gente pensou em fazer uma série agora de lives, tá? Quem puder acompanhar, justamente para atender as dúvidas voltadas para áreas de loteamentos. Então a gente vai fazer uma live com um empresário, uma live com um advogado, especialista em loteamentos, uma live também técnica com um engenheiro de acompanhamento de obras, tá? Para realmente poder trazer para vocês as grandes dúvidas, o que o pessoal peca quando vai tratar de loteamento, tá? E lembrando também que quem tiver alguma dúvida pode continuar mandando para a gente, tá? Ou no direct, por e-mail, WhatsApp. A gente vai tentar sempre trazer o que tem de novo, tirar as dúvidas de vocês. O diferencial que a gente tenta atender é sempre isso, pegar uma área do começo e não simplesmente falar que não pode. Não é porque uma área é difícil, é trabalhosa, que não pode. A engenharia vem em primeiro lugar, né? Então é isso, galera. Muito obrigado. Caso a gente possa trabalhar junto, atender vocês, viabilidades, tá? O que precisar, tanto profissionalmente, particularmente, tirar dúvidas,
a gente está à disposição, tá bom? E isso eu falo, sei que eu falo por mim, falo pelo meu pai, falo pela líder, né? Que o que a gente puder atender, a gente vai estar aqui para atender vocês, tá bom? Chega aqui, pai. Então, um abraço a todos, pessoal. Fique com Deus aí, tá bom? Tá bom? Um abraço. Muito obrigado aí. Continua seguindo a gente nas próximas. Um abraço.